Todos, vamos começar mais um encontro Direito com Lideranças. Nós temos a satisfação de receber hoje aqui o deputado Carlão Pignatari, ex-prefeito de Votuporanga, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e empresário, se eu posso dizer assim, ou ex-empresário. Ex, né? Agora não está na atividade, não. E nós vamos bater um papo aqui a respeito da legislação, né, na área empresarial. E de início eu quero agradecer a presença do Carlão, né? A gente sabe dos vários compromissos que ele tem e conseguiu arrumar um tempo na agenda para poder estar aqui batendo um papo com parte da população de Votuporanga, tá? Então, obrigado, Carlão. A gente se sente muito honrado com a sua visita aqui. Obrigado, Celso. Eu fico muito feliz de poder participar, de trocar ideias, de bater papo. Eu acho que isso é importante para a gente poder elucidar, às vezes, a população de algum problema que ela sofre e que não sabe nem de onde vem, né? Então eu fico muito tranquilo de estar aqui hoje. É lógico que sexta-feira à tarde eu tiro para ficar com os netos, né? Então, mas hoje nós vamos abrir uma exceção e vir aqui um pouquinho aí, para a gente ficar aqui meia hora batendo papo e vendo o que é que nós podemos ajudar a comunidade. Eu costumo dizer que deputado, prefeito, vereador é servidor público. Ele tem que dar o melhor de si para servir a população, que é o nosso papel. Enquanto eu estiver lá, hoje eu estou deputado e eu sou um servidor público que eu tenho que servir a nossa comunidade, a nossa região. Correto. Bom, Carlão, você teve muito tempo do lado, né, empresarial. Você conhece profundamente as dificuldades do empresário, aquilo que o empresário pode e não pode fazer. E você conhece também o lado do legislador, né, aquele que faz a legislação para ajudar ou às vezes atrapalhar a vida do empresário. E eu sei também que você é muito, apesar de ser deputado estadual, você é muito antenado naquilo que acontece na Câmara Federal, né? Você fala com muita propriedade de algumas coisas que acontecem lá e que a gente acaba não sabendo. Então eu queria, de início, passar para você fazer uma breve explanação para a gente, na sua visão, o que um deputado, seja estadual, seja federal, ele poderia fazer. Nós estamos aí à véspera da aprovação final de uma medida provisória que já está, medida provisória não, de uma reforma tributária, né? Que já está dando algumas discussões. O que você acha que o deputado poderia fazer para melhorar a situação do empresário no Brasil? Bem, Celso, primeiro nós temos que separar muito a Câmara Federal, o Senado Federal, com as Assembleias Legislativas de todos os estados. O papel de legislador, né, de leis, de reformas, é a Câmara Federal e o Senado Federal. A Assembleia Legislativa, na Constituição de 88, nós fomos tirar muitos direitos das assembleias e passaram para a Câmara Federal. Existe um projeto de lei que é do senador Tasso Gereissati, do ex-senador Tasso Gereissati, que está para que a gente possa discutir algumas medidas também no âmbito estadual. Não tem como o Denatran, por exemplo, uma coisa muito simples isso, que é um órgão que rege o trânsito federal, o trânsito do Brasil todo, definir a mesma regra para a capital de São Paulo e para a capital do Amapá. São realidades completamente diferentes. Então a gente tem que deixar isso muito claro. O deputado estadual fica em São Paulo e o deputado federal fica em Brasília. Mas eu vejo agora essa reforma tributária, eu acho que é o primeiro grande passo de modernização da arrecadação tributária no Brasil. É o primeiro passo. Eu acho que a implementação dessa medida vai se demorar aí 10, 12, 15 anos. A nossa legislação tributária é da década de 50. Quer dizer, era outra realidade que tínhamos. Burocrática, né? Demais, né? Muito burocrática e muito confusa, né? Quando você tem os impostos sendo cobrados em toda a cadeia produtiva, chega no fim, o empresário não aguenta pagar, né? O que eu entendo dessa reforma, eu não estudei ela a fundo, que agora será cobrada no consumo.
Então, você não vem pagando os impostos e quem vai pagar é o último vendedor, que é o consumidor, né? E que com isso você consegue dar uma minimizada no problema de acúmulos, porque existem algumas atividades com muito acúmulo e outras que não têm acúmulo hoje, né? E aí vai ficar uma regra muito clara disso tudo. E terminará a guerra fiscal. Não é mais possível você ter um imposto em São Paulo de 8, em Goiás de 6, no Rio de Janeiro de 30, no outro de 25. Em São Paulo Né? perder empresas para Bahia, para outros Isso, estados por conta de você guerra fiscal. atravessa a divisa aqui com o Mato Grosso do Sul e a quantidade de empresas, inclusive de Votuporanga, que estão sediadas lá, por benefício fiscal. Isso vai acabar esse propósito. Né? Então, esse tipo de benefício não vai haver mais. Essa é a briga do Centro-Oeste. Que eles sempre deram créditos fictícios, as pessoas compravam um boi lá, ou matavam um boi, trazia a carne para cá, num imposto fictício que não pagava lá, mas vinha aqui e acreditava São Paulo pagava. Por isso que o Caiado está né? bravo com a Por isso que reforma. ele está bravo. Por quê? Vai parar esse tipo de história. E o Mato Grosso do Sul e o Goiás, né? Houve uma súmula no Supremo Tribunal Federal que se você tem uma propriedade rural no Mato Grosso do Sul, no Goiás e em São Paulo, você transfere esse produto para cá sem pagar ICM, porque não houve circulação de mercadoria. É a mesma empresa, ela está circulando dentro da sua empresa, não houve venda. E isso era um meio de arrecadação enorme do estado do Goiás e do Mato Grosso. Aí ele criou uma guia de transporte. O Caiado foi o primeiro, quebraram a Assembleia Legislativa, os pecuaristas lá invadiram, virou um pandemônio lá, onde ele colocou um imposto lá de 5%, que ele criou esse imposto. E com a nova regra tributária, se o Senado consolidar ela, isso não vai poder ser feito mais. Você não pode criar imposto no estado diferente da União. Nós temos o Conselho Fazendário, que é o CONFAZ, que reúne-se todo mês com todos os secretários de Fazenda, e ali, de todos os estados, e ali são feitas as propostas para que a gente possa diminuir, minimizar, aumentar ou manter o imposto de cada um dos produtos. Né? Então, eu acho que é um avanço para a legislação brasileira e a gente espera que, com isso, você vai começar com um IVA maior. Né? Se começar a dar muito benefício, quanto mais benefício você dá, maior tem que ser o imposto a ser cobrado. A regra que o API fez quando ele fez o projeto de lei, que foi em 2016 ou 2017, era para um IVA de 20%. Deram tanto benefício agora no Congresso que ele já passou para 25%. Se o Senado der mais benefício, ele vai para 27%, 28%. Isso é ruim. Fica o IVA, o Imposto de Valor Agregado, mais caro do mundo. Né? Mas mesmo assim eu acho que é melhor do que está hoje. O IVA já é um tipo de imposto que existe em vários países da Europa, né? No mundo todo, né? Na Ásia tem bem muito. Utilizado. Eu me lembro até que uma das vezes que eu fui na Espanha, na hora de ir embora, né? Na hora de vir embora, lá no aeroporto, te devolvem o imposto que você pagou porque você não é de lá e não vai utilizar o benefício serviço público lá. Isso. Né? Será que isso vai acontecer aqui também? Está no projeto de lei. O estrangeiro que vem aqui e compra mercadoria, ele paga o imposto na hora da compra. Na hora dele sair do país, a própria Receita Federal devolve no cartão de crédito dele. Eu tive agora na Croácia. A Croácia já é diferente. Você vai num grande shopping center, na porta da saída se apresenta o passaporte e o passaporte e a passagem de volta do retorno, ali mesmo ele já te devolve em espécie. Na Espanha comigo aconteceu isso aí, no aeroporto. No aeroporto, mas ali já no próprio centro de compras existe um posto da Receita que já faz isso. Isso agora já é uma modernização maior, né? Vai ter que ter uma mudança cultural muito grande, né? E na minha opinião, vai reduzir drasticamente a sonegação fiscal. Drasticamente. Né? Porque não vai ter porquê mais.
né, de você Mas fazer. isso também não é a sonegação fiscal, por exemplo, no Brasil não é uma questão cultural também? Às vezes, é lógico que tem o aspecto da burocracia, tem o aspecto da alta taxa dos impostos, mas tem uma parte também que é cultural, né? O Mas, Celso, brasileiro, 95% ou 98% dos empresários são empresários sérios, né? sim, lógico. Esses que fazem sonegação, se tiver 1% ou 50%, ele vai sonegar. Que aí é cultura dele. Aí é o Exato. mau empresário. Não tem eficiência produtiva, ele tem que sonegar para poder conseguir sobreviver no mercado. Então isso não me preocupa. Eu acho que isso não é uma matéria, um ponto primordial, né, de sonegação. Acho que a sonegação é feita pelo mau empresário que não consegue sobreviver. Agora, o que não dá, quando você pega, por exemplo, o ICMS de combustível, São Paulo é 18%. Hoje está. Bolsonaro fez aquela regra, o ministro Paulo Guedes, hoje todos os estados estão cobrando 18 ou 17. O Rio de Janeiro era 34%. O Acre era 34%. Então, como é que você faz a competitividade? Não tem Né? jeito. Não tem como. São Paulo era o menor ICM. Né? São Paulo é o único estado da federação que não cobra ICMS da energia rural, porque nós temos muitas agroindústrias, granjas de aves, confinamento de bovinos, granja de suínos, quer dizer, nós temos uma produção rural representativa para São Paulo. E hoje o ICM é zero. Você vai aqui no Mato Grosso do Sul é 16, vai no Goiás é 14. Né? Carlão, outro comentário, você que conhece bem o funcionamento da Câmara Federal, uma coisa que me chamou a atenção e de muitas pessoas foi a forma de aprovação dessa reforma tributária, né? Que, vamos dizer assim, eu não sei agora qual é o tempo que isso foi, Esse projeto já está há mais de 5 anos lá sendo mas discutido. ele vem tomando corpo agora recentemente, né? E foi aprovado em 2 turnos numa única noite. O que É, você o, pensa disso? A a- discussão em cima disso, ela é não é válida? substancial, não é. Veja bem, quando você aprova um projeto de primeiro turno, o segundo turno vai por osmose. Né? Porque já houve os acertos necessários, os acordos necessários, com 380 votos. Né? E a força do chefe de poder, ou da Câmara Federal, ou do Legislativo Estadual, ou do governo, é muito forte. O Lira. presidente da Câmara, Arthur Lira, por isso que eu achei primordial e preponderante a missão que o governador Tarcísio teve. Com ou sem os votos de São Paulo, ela ia ser aprovada. Quando ele entrou na discussão, ele conseguiu minimizar o prejuízo que São Paulo ia ter. Então ele acertou. Ele foi mal compreendido por alguma parte do partido dele. Né? Porque um presidente da Câmara Federal ele tem 220 votos na mão. Mas o PT que queria são mais 100 votos. Quer dizer, ele tem 320 votos, que é dele. Está aprovado. Aprova qualquer medida de 2/3. Não é? Então, o governador Tarcísio, junto com o Samuel Kinoshita, que é o secretário da Fazenda, perceberam isso e ficaram a semana inteira em São Paulo, em Brasília, no escritório do governo de São Paulo lá, chamando os deputados, o relator, o próprio presidente da Câmara, para discutir, para amenizar o prejuízo financeiro que São Paulo ia ter, que o Estado ia ter. Porque essa reforma agora, no começo, ela é ruim para São Paulo. Né? São Paulo é um país exportador de produtos. A gente produz muito mais do que a gente consome. Então isso é ruim, porque vai ser no consumo, vai ser lá no Estado que irá consumir. Mas com o passar do tempo, isso vai se equalizar. O governador Tarcísio, eu vi o secretário Kinoshita falando, e o Rogério, que é o secretário executivo, que isso em 4 anos você equaliza essa conta. Né? E que eles foram espertos, né, necessariamente. Que adianta você fazer bonito? Falou, eu sou contra.
mas vai ser aprovado. Você não conseguiu participar da E discussão. depois você toma Você vai tomar o nas revés costas. do prejuízo político, né? Prejuízo maior. Político e financeiro, né? Financeiro, acho que prejuízo financeiro. Então, eu até mandei uma mensagem para o governador Tarcísio cumprimentando ele pela maneira que ele fez, mesmo sendo prejudicial a São Paulo uma parte da reforma, ele conseguiu minimizar o problema da federação. E como é que vai ser distribuído os impostos? Você vai criar um grupo, né, proporcional à arrecadação de cada estado e fazer a divisão. Além disso, ele conseguiu colocar a parte populacional. São Paulo tem 24,5% da população brasileira. Né? Agora foi para 25,3% com esse novo censo. Então isso vai melhorar. Isso vai interferir na divisão do bolo. Na divisão do bolo, São Paulo vai ser mais forte. Foi essa grande luta que o governador teve. Acertadamente, não tinha o que ele fazer. E eu acho que acertadamente também marcou uma posição política firme, né? Eu acho que é firme, porque o governador de São Paulo tem a obrigação de ter essa posição, né? Tem. Forte. E ele teve. Ele foi para lá. Eu vi a entrevista dele antes de ele. Sou contra, não pode aprovar, sou contra. Quando ele chegou lá, que ele viu como é que estava sendo montado, que eu tenho certeza que o Arthur Lira falou para o governador: vai aprovar com ou sem sua ajuda. Quer discutir para melhorar, nós vamos discutir. Né? Então ele foi lá e fez, e não foi às vezes compreendido por uma parte das pessoas que o elegeram. Eu vejo nas redes sociais muita crítica a ele. Tudo que é do... Esse não é um programa do PT ou do PL ou do Republicanos, é do Brasil. A gente tem que separar. Foi a fala do Arthur Lira quando aprovou. Aprovou e também até um pouco antes, na hora que ele pautou, né? É isso aí. E o que acontece? Ela começa a ser implementada em 2029, a grande grosso dela. Daqui 2029 faz falta 6 anos. Né? O governo Lula termina daqui 2, 3. Vai se reeleger? Não sei, aí depende de nós. Então, a hora que ela for implementada... Não brinca, não. Você não sabe, não, mas depende do povo. Depende da vontade popular. Aí você imagina o seguinte: daqui 3 anos ele não se elege, entra outro presidente, ele que vai ter o benefício. Então, quer dizer, você tem que separar, a gente tem que medir uma coisa que o Brasil esqueceu disso. A disputa política até o dia da eleição. Passou a eleição, quem ganhou vai governar, quem perdeu vai cuidar da sua vida. Nós não podemos fazer... Eu acho que ser oposição é correto, a gente discutir o que é bom ou não para o Estado ou para o Brasil, mas não contra ser contra. Conta porque é o Celso que está fazendo, conta porque foi o Carlão que apresentou, conta porque foi o fulano. A gente não pode fazer assim. Né? Eu fui líder de governo na Assembleia, eu aprovei projetos com voto de bolsonaristas e petistas, que são antagônicos na política hoje. Não é? Mas a gente tem que ter aquele meio termo, você negocia de um lado, negocia de outro, dentro da parte republicana. Né? Então eu espero que a gente consiga construir e que o legislativo ajude mais o Brasil. Né? Todos eles, os municipais, o estadual, o federal. Né? A gente tem que fazer um corpo só, porque senão fica muito ruim. Vamos sair um pouquinho da esfera teórica, jurídica, né? Eu não entendo nada jurídico, eu só estou falando porque o projeto... E o processo legislativo é assim e é ativo. Um projeto polêmico, esse é um projeto polêmico. Se você ficar discutindo, você não aprova. Tem que ser na força do voto. Tem que ser meio goela abaixo, então. Veja bem, esse projeto está lá desde 2017. Já tem 300 emendas substitutivas do projeto. Você não aprova nunca. E nós vamos ficando para trás. Viu? Os bancos aí melhoraram a nota. Um dos motivos, muito claro, foi pela aprovação futura da reforma tributária. Porque era arcaico. Então, eu acho que isso é importante, o Brasil ter um rumo melhor. Entrando, então, na esfera política, eu vou poupar a esfera política estadual. Vamos falar um pouco da federal, que eu conheço um pouco o teu posicionamento em relação a isso.
Como é que você está enxergando esse novo governo aí, o governo do Você sabe PT? que o parlamento é uma coisa diferente, né? A Câmara Federal é o parlamento mais forte do Brasil e sempre foi, né? Sempre foi. O Senado é uma casa mais serena, né? Que, na minha opinião, completamente equivocada de distribuição de vaga. Por que o Acre tem 3 senadores e São Paulo 3? É, Né? Não tem lógica, não tem racionalidade isso. A Câmara Federal é diferente. Nós temos proporcionalidade por habitantes. Né? Então você tem uma força maior. Então eu vejo que não é enfraquecimento, o Senado sempre foi assim. Né? O Senado é uma casa que antigamente era só ex-governador, que eram senadores, pessoas o Sarney da vida. esses caras que ficaram quantos anos lá, né? Mas foi governador, né? O Tássio foi governador, o cara do Rio Grande do Sul, o Dutra, foi governador. Então eu acho que essas eram as pessoas que cuidavam. Mas eu não vejo, eu acho que a notícia do governo federal é uma notícia ruim, toda hora é uma notícia ruim. A hora que um presidente vai e fala que a Venezuela é uma democracia, nós temos que mudar. Né? Ou acordar, né? Falar, bom, nós estamos dormindo, vamos ver uma. Quer dizer, é um histórico Tem muito. alguma coisa errada, né? É um histórico muito ruim. Eu vi uma entrevista do ministro Paulo Guedes há uns 40 dias atrás, ele dizendo que nós temos que agradecer muito do Haddad ser ministro da Fazenda. Eu assustei com aquela frase dele. Né? Porque ele fala que o ministro Haddad ele conseguiu uma equipe de jovens economistas que hoje cuidam do Ministério, inclusive oriundos do Ministério do Paulo Guedes que ficaram, que estão conseguindo segurar aquela saga de gastança que o PT sempre teve, tanto no governo Lula primeiro, no governo Lula segundo, no governo Dilma, até que deu. E que vieram depois. Agora também com mas toda o ministro, a saga, né? E o ministro está segurando muito firmemente nisso, porque ele está tendo escora da presidência da República, senão ele não segura. Você vai escutar aquela Grace Rossmann falar, Grace não sei o que lá, presidente do PT, é só benefício, 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 não é assim. Né? O Brasil não pode ser assim, você tem que ser monetarista, você tem que segurar dinheiro para fazer política pública, não é para fazer política. Então eu fico muito preocupado, eu acho que é um governo que a gente tem que rezar e torcer para que vá bem. Essa é a grande verdade. Né? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, nós não temos outro jeito. Mas é um governo que não traz. Eu acho que é um governo que é pior pelo que o presidente fala do que o governo está fazendo. Entendeu? Eu acho que o presidente tem falado tanta baboseira que ele consegue ser pior, né, do que o governo que vem vindo dele. Né? Então, eu acho isso uma coisa muito confusa. Né? O presidente está aí e nós temos que. Eu falo que é vontade popular, e quando você vê na eleição, a parte da pobreza foi que elegeu o presidente Lula. Né? Os arrebaldes, as franjas das grandes cidades é que elegeram. É muito claro isso. É muito claro isso. Por quê? Não sei se as pessoas conseguem lembrar. Acreditaram na picanha com cerveja. Não, eu ia falar sobre isso também. As pessoas, se você se lembrar, a gente que acompanha um pouco de economia, o melhor período do mundo econômico foi entre o primeiro e o segundo mandato do presidente Lula. Para o mundo todo, Para o mundo, não foi para o Brasil. E nós pegamos essa vibe. Que naquela época, se ele diminuísse um pouco de investimento no consumo, como foi feito, e fizesse um desenvolvimento econômico, abrindo novas estradas, e o Brasil está numa situação muito melhor. Nós perdemos uma oportunidade. Né? Mas eu tenho um menino que trabalha na fazenda com o pessoal, ele tem lá um carro. Eu voto no Lula, né? Esse carro eu comprei 72 parcelas, ele pagou 3 carros, não sabe. Mas foi a única vez que ele pôde comprar um carro 0. Tá certo? E essa é a lembrança do cara, por isso da picanha. A carne era barata naquela época, custava R$100, R$80, uma arroba de boi.
Já chegou ano passado, ano retrasado, a 350. E o Lula, apesar das baboseiras, ele sabe falar Sabe, como encantar a se serpente, né? você vê, na época daquela pandemia, aquela briga de vacina, o dia que ele tomou vacina, ele virou para a Câmara e falou: Negão, você aí não vai vir tomar vacina, arrancar a camisa pro boteco e beber cachaça, não, vai para casa. Então, ele fala do jeito que as pessoas entendem o que ele quer falar. Né? Da maneira. É uma Né? maneira popular, né? De populismo, eu acho que não é nem popular, de populismo dele. Então, isso me preocupa. Né? Nós não podemos. Foi uma atrocidade colocar esse presidente do IBGE. Isso foi um estupro para o Brasil. O cara fala que o PIX, quando foi criado, o Brasil se vendeu para os Estados Unidos. É uma coisa fora de base o que esse sujeito faz. Ele é completamente equivocado nas posições dele, completamente radical. Então você vai passar agora a não confiar no IBGE mais. Exato. Certo? Que é um órgão de extrema importância para o Brasil. E que acabou de soltar um resultado importantíssimo para o Brasil isso, inteiro. Né? E como é que você vai acreditar agora? É terraplanista esse cara. Eu acho que isso foi um erro grotesco do governo. Grotesco. Carlão, e judiciário? O que você me fala aí dessa questão? Como é que eu vou falar de judiciário? Hoje nós temos aí... vamos falar da Suprema Corte, que é o que está mais em evidência, né? Uhum. E embaixo da Suprema Corte, embaixo do guarda-chuva, vem uma série de exemplos que são adotados por atitudes de cima. Nós temos aí o ministro do Supremo dando declarações extremamente equivocadas, né? Quando eu comecei a advogar, eu sou do tempo daquele que o juiz falava no processo, o juiz não falava fora do processo. Né? O mundo é assim, menos aqui, né? A regra aqui ainda é assim. E aqui o lugar que eles menos falam é no processo. Sai lá na porta, o que tem de microfone lá, eles já saem falando. E muitas vezes falam coisas que criam situações complicadas para o Brasil como um todo. E nós chegamos ao ponto de ver aí, tanto, não só agora em Roma, o ministro Alexandre de Moraes, mas há pouco tempo atrás também, quando eu estiver nos Estados Unidos, o próprio Barroso, o Alexandre de Moraes, sendo verbalmente agredidos constantemente. Isso também é aquilo que você falou do IBGE. É uma falta de credibilidade no Poder Judiciário em razão de umas situações... Veja bem, nós temos que separar um pouco, né? A credibilidade judiciária eu não posso falar, eu não sou advogado e eu não consigo saber, mas a agressão a qualquer pessoa não pode ter, nem que for verbal. Você chamar o cara de vendido, isso não pode. Para ninguém, não é para o ministro da Suprema Corte, não. É para o funcionário que trabalha do teu lado, é para o cara que está passando na rua, isso aí tá... o Brasil, você lembra de 2013, 2014, os caras do PT em restaurantes, o nego xingava, tocava, quer dizer, já era errado naquela época. Com certeza. Eu acho isso um absurdo. Né? Agora, o judiciário, eu vi uma entrevista do Dr. Ives Ganda Martins, na época da prisão do Lula. Prende, não prende, então aquilo... Estava escutando a Rádio Bandeirantes de São Paulo, indo para uma Secretaria de Saúde. Nunca me esqueço. O senhor acha que tem que prender o Lula? Eu falei, eu acho. Mas não da maneira que está sendo feito. Estão passando em cima da Constituição. Então mude a Constituição. Isso lá na frente vai cair tudo. Isso não vai poder ficar assim, está errado. Eu sou favorável, acho que ele tem que pagar e tem que ser preso, ele falava. E é um jurista que a gente tem que respeitar. Respeitado, né? Mas ele falava assim, mas não dessa maneira. Aí quando você vê aqueles vazamentos, o Moro, os caras trocando mensagem, como é que eles iam fazer para... Isso aí acabou virou uma chacota no Brasil. Eu acho que tinha que perder o mandato e perder o Moro também. Sabe, não dá mais pra gente ter... Só fazendo um parênteses aqui, outro dia no café, há muito tempo lá com o Ricardo, discutindo ele, defendendo o Moro, e eu falava, não tá certo isso aí. Mas é isso. Tem nego preso aí que não devia estar preso.
cara não fez, vamos dizer assim, não tem nada tecnicamente para manter o cara preso. Está mantendo de forma indevida. E você via que a reação dele era a reação de muitas pessoas que colocavam o Moro numa posição de Deus, né? Agora ninguém quer ver ele. Exatamente, agora é praga, não é? É praga. Então, mas você veja bem, você pega quando o Dr. Ives deve ter o quê? 80 anos, 70 Eu acho que mais, uns 85, sei lá, né? Ele é até irmão do João Carlos Martins, né? A Jane está aqui, a primeira mulher do João Carlos essa semana. Mas a gente vê, é um cara que falava, bom, eu acho que tem que prender, mas não como está sendo feito. O processo está sendo, o direito do sujeito está sendo engolido. É uma posição ponderada, né? Tecnicamente. Tecnicamente, e eu não entendo nada, mas eu acho que ele falou o correto. No entanto, que nós vemos que depois as falhas processuais, porque vocês, advogados, o que vocês fazem? Procura falha processual quando perderam. Você perdeu a ação, você procura uma falha processual para ver se começa tudo de novo aqui lá para tentar dar uma chance. É isso, não é? Exatamente. E quando você contrata o Zanin, ou quando você contrata, enfim, qualquer outro criminalista, esses caras só fazem isso. Eles devem ter lá 30, 40, 50 meninos em volta deles, estudando linha por linha de um processo, né? E ele já alertava isso lá atrás. Você vê a diferença de idade. O filho dele, não me lembro o nome, era presidente do Tribunal Superior do Trabalho. É Ives Ganda também. É Ives, não? É o mesmo nome com o sobrenome de filho. Ele era presidente do TST, naquele momento, nesse período. Entrevistaram ele depois. Tem que prender. Já foi julgado em segunda instância. Já teve, como é que fala? Um tribunal que julgou mais de uma. Então ele tem que ser preso agora mesmo. Não está passando em cima da coisa. O filho dele. Então você vê como é que é a história do jurídico. E aí que eu queria falar sobre isso. Esse é o grande problema do legislativo brasileiro. O político vai fazer a lei, ele teria que ter uma equipe de advogados que deixa a brecha para todo lado, por falta de conhecimento. A gente até brinca no meio da advocacia, dizendo, você pega uma lei que foi promulgada e publicada recentemente, você fala assim, ó, essa brecha aqui, será que deixaram de propósito ou foi... Não, eu acho que por incompetência, mesmo, né? Eu acho que é por incompetência mesmo, né? Eu vi a Câmara Municipal aqui de Votuporanga agora sobre a sucumbência dos procuradores. Absurdo. Como é que você pode fazer uma lei se a Constituição diz que tem sucumbência para procuradores de república, ou do Estado, ou do município? O vereador faz uma lei proibindo do procurador receber a sucumbência. Então mude a Constituição Federal. Não vai ter mais. Isso ainda vai dar muito pano para manga. Isso vai ter que ser um ADIM. Isso é muito ruim. As pessoas que não entendem querem politizar e fazer política com isso. Karina, fala que não entende de lei, mas aí, ó, ADIM, tudo na ponta da língua. Não, mas não é. Você tem que... Tá entendido, sim. Não, você vai olhando, né? Assim, quando vai mudando, é extremamente diferente. Eu acho que a gente tem que ter uma serenidade maior. Eu não sou um parlamentar que faz lei política. Eu acho que esse não é o meu papel, né? As pessoas vivem disso, né? Vivem de fazer política num momento difícil, né? Então, foi errado aprovar a lei, o prefeito corretamente vetou e derrubaram o veto do prefeito, por unanimidade. Né? Por quê? Porque isso joga para a população que você vai pagar, não vai pagar mais barato. É o devedor. Quer dizer, é uma discussão... A discussão é do momento do pagamento. Porque pagar vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Né? Então a gente acaba vendo aí uma coisa. Por isso que eu acredito sempre, se a gente conseguir um momento... hoje nós temos muita recurso protelatório. Não dá mais para ficar nisso. Nós estávamos vendo um processo ontem, eu e a Karina, de um amigo nosso, que começou em 2013. Mas tem que ter, senão o advogado morre de fome. Tem que ter o... Cobra mais... Karina? Tem que ter o meio de protelar. Não, mas... Eu te falei.
Não, isso tudo, você vê, o cara começou um processo em 2013, conseguiu uma reintegração de posse em 2017, se reintegrou a posse, ele vendeu um bem e fez uma alienação fiduciária. O sujeito não pagou, perdeu. Tá claro isso. Teve que entrar com uma ação, tá claro. Calma, não é assim. Não, tá claro. Mas ele voltou, ele tá de posse do bem. Só que a parte que perdeu lá, tá até hoje. Ele pagando advogado caro, que é uma ação de mais de 100 milhões de reais. Então você imagina o que ele tem de medo de perder uma ação dessa. Então fica pagando, né? E já faz 6 anos que é só. Tem aquela piadinha do inventário, você lembra, Karina? Que se contava muito na faculdade, que o pai estava lá, tinha um escritório e tinha um inventário lá que fazia anos e anos que estava ali. E aí o filho se formou e foi para o escritório. Aí chegou lá, pegou aquele inventário e falou, não é possível que meu pai tá com tanto tempo isso aqui, um negócio tão simples. Pegou e resolveu e fez. Na hora que o pai chegou e viu que ele tinha terminado o inventário, falou, ô, seu burro, isso aqui pagou a tua faculdade. Como é que você foi acabar com esse... Mas é isso, né? A gente tem que ter essa tranquilidade. Mas eu acho que nós precisamos mudar um pouco a história política do Brasil. Eu acho que é uma... E não pode ficar esse monte... Você vê, se nós temos hoje... Você vai nos Estados Unidos, é a primeira instância e instância superior, 2. Que nós temos 3. Né? Acaba com isso. E 3, às vezes, até mais, né? Porque dentro do próprio Supremo você pode... Não, primeiro vai para não sei o quê, para desembargador A, para o B, aí vira tal de prevento, aí tem que ir tudo para ele. Agora que embargo declaratório é recurso, né? É recurso. Então, virou recurso. Foi esse o embargo que fez. O cara perdeu dia 30 de junho, o cara entrou com embargo de novo no Tribunal de Justiça. Eu sempre aprendi que embargo declaratório não era recurso, era só para você aclarar alguma... Agora é recurso. Mas eles fazem um embargo, hoje fazem esses embargos de declaração também, para dirimir, né? Para tirar qualquer dúvida. Essa é a finalidade. Essa é a finalidade, mas hoje virou recurso. Hoje tem o tal do embargos declaratórios com efeitos infringentes. Então, pode-se mudar a decisão. O que é engraçado que essa decisão, essa ação que nós estamos lendo ontem, eles estão discutindo, o cara concorda que foi notificado para pagar, mas não concorda com a maneira que ele foi notificado. Esse é o fim do mundo. Não é que ele foi por AR, o porteiro que recebeu, mas está no CTC diz que o porteiro é responsável pelo que assinou ali na porta. E ele está dizendo que ele concorda, mas que não é essa maneira que ele tinha que ser. Recebido em mão. Então, quer dizer, como é que pode um negócio desse? Morre um sujeito de uma ação dessa, o filho fica louco. Não, aí fica louco todo mundo, advogado e tudo, porque aí vira um bololô danado. Vira. Mas tá bom, Celso. Carnal. Nós estamos aí no nosso tempo, quero agradecer você. Eu espero que venha bastante pessoas e que isso a gente consiga disseminar. Nós estamos querendo fazer um podcast, né? Viemos aqui até para ver o estúdio do Celso, como é que era. Para ver, eu estou querendo fazer, e eu acho que esse tipo de discussão é importante, né? É importante para que a gente possa elucidar e discutir as coisas, eu acho que muito claramente, bem tranquilo com isso. Bom, eu que gostaria de agradecer, eu sei da tua agenda. Agenda de sexta à tarde é neto, já te falei, é um complicação espetáculo. De arrumar um espaço para vir aqui e aproveitar e agradecer a Karina também que fez essa intermediação. Karina é essa menina novinha assim, mas já faz 30 anos que trabalha comigo, entendeu? Entrou nenê, que estava gatinhando quando entrou lá. Ela foi meia aluna na faculdade, eu não vou nem te falar quanto tempo faz que eu parei de dar aula. Vocês estão equivocados. Mas, isso aí é igual aquela piadinha de advogado, né? Que o policial rodoviário parou um carro, né? E o Pelé estava dirigindo, né? Não, um advogado dirigindo. Você sabe com quem você está falando? O cara correu no chefe dele, falou, o cara deve ser importante, porque ele está dirigindo para o Pelé, né? Então, imagina quem é esse cara, né? Então, o advogado é isso, né? Toda hora está ali.
tem que arrumar. Arrumar. Não, era o Pelé que estava dirigindo, né? Imagina como é que deve ser importante o cara. O Pelé está dirigindo o carro, né? Bom, foi um prazer bater esse Tá papo. bom, com obrigado, você. obrigado a todos. É um prazer enorme. E voltamos brevemente aqui para Vamos bater um papo de um assunto específico. repetir a dose que Abraço, foi Celso. muito Dê bom. um abraço na Andréia, na tua menina, na família toda. Tá. Manda um abraço para Marli também e para os Obrigado. netos, né? Porque agora Os você netos, tem vai dois fazer netos, vou lá, brincar vou. com os netos, né? Vou para fazenda com os dois agora. Então tá bom. E por hoje terminamos mais esse encontro aqui, hoje com o deputado Carlão Pignatari.